Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca, estamos juntos novamente para que a gente possa conversar um pouco mais sobre refração, tá? Hoje o que a gente vai falar um pouquinho é sobre o dióptro plano. Bom, o que é o dióptro plano? Bom, o dióptro plano nada mais é do que dois meios transparentes e homogêneos que estão separados, tá ok? E aí o que acontece? Ocorre que quando a gente observa, né, um determinado objeto, estamos em um determinado meio, e aí nós observamos um objeto dentro do outro meio, que está imerso no outro meio. O que acontece? Bom, geralmente isso acontece com a gente quando a gente está, por exemplo, na superfície de uma piscina, né, ali na beira de uma piscina, tá ok? E aí a gente olha para aquela piscina e observa que ela parece não ser tão funda quanto é. E você, né, mergulha e toma aquele susto, não é isso? Bom, e a gente observa isso acontecendo quando a gente está na beirada dessa piscina. Bom, para nós é como se o que a gente observa, o que a gente vê, é a imagem do fundo da piscina um pouco mais elevada do que realmente é. Tá ok? E aí, isso ocorre devido ao fenômeno da refração. Fenômeno esse que a gente já vem conversando, né, com relação às últimas aulas, tá certo? Então, por exemplo, né, conforme eu disse para você, isso que a gente comentou, dióptro plano, que nada mais é do que o conjunto de dois meios transparentes, homogêneos, separados por um plano S. Então, olha aqui o plano S, tá ok? E eu coloquei como exemplo, tal como eu citei, o ar e a água, tá? Então, já foi uma situação de cair no Enem, inclusive, né? Exame Nacional do Ensino Médio, do problema do pescador, tá certo? Então, o indígena que é pescador, ele não vai lá com a varinha, né, e joga a varinha e fica esperando o peixinho, né, pegar ali a isca. Não, ele não faz isso. O que ele fazia antigamente? Bom, ele via o peixe, ele estava aqui, né, com a sua lança, e aí o que acontece? Ele deveria arremessar a lança na direção do peixe que ele está vendo? Um pouco mais acima, um pouco mais abaixo? Essa foi a questão do Enem que eu trago aqui para você, para a gente servir como exemplo para a gente, tá? Então, eu coloquei aqui o peixe, aqui está o olho do indígena, tá certo? E o peixe de verdade, ou seja, o objeto, que a gente vai chamar de O, é esse aqui, ó. Esse é o peixe que o indígena, né, está preparado para comer, tá certo? E o que ele vê é a imagem do peixe, que se forma um pouco mais acima do que a imagem ali, do que realmente o peixe está. E por que isso ocorre? Ocorre porque nós sabemos que quando nós enxergamos alguma coisa, significa que a luz refletida por este objeto, caso ele seja uma fonte de luz secundária, tá certo? A luz refletida por este objeto, ela tem que chegar aos nossos olhos. Ok? Então, o peixe, lembrando, o peixe está na água, tá certo? Então, como o peixe está na água, a luz primeiro se propaga na água, para em seguida passar a se propagar no ar. Bom, trocou de meio de propagação? Ocorreu aqui um desvio luminoso. Então, o raio luminoso, ele sofreu um desvio, tá certo? Quando a luz se propaga, ela passa do meio com maior índice de refração, no caso da água, para o ar, que é o meio que tem menor índice de refração, o que acontece? Ela se afasta da reta normal. Lembrando que a reta normal, ela é uma reta que, essa que eu representei, ela está atuando neste ponto e ela é perpendicular à superfície, tá certo? Então, essa reta normal, neste ponto perpendicular, tá ok? Você observa, ela serve como referência para que a gente observe que esse ângulo de incidência, o ângulo de incidência é menor do que o ângulo de refração. Com isso, nós temos, então, que a luz ela se afasta da reta normal e para nós, para o nosso olho, nós entendemos sempre que a luz ela não faz ela não se quebra, digamos assim, ela não sofre esse desvio. Para nós, é como se a fonte de luz ela estivesse nessa posição. Então, no caso, o indígena está aqui, observando o peixinho dele, ali, ó.
Então o que ele faz? Ele precisa arremessar a lança dele um pouco mais abaixo, para que ele efetivamente possa acertar o peixinho e dali ele poder, né, fazer a sua refeição, ok? Beleza, pessoal? Então, o dióptro plano tem esta aplicação, por exemplo, no nosso dia a dia, tá certo? Bom, e o que eu quero mostrar para você nesse momento é como funciona, como que a gente consegue determinar exatamente, bom, relacionar, né, o índice de refração de um meio, o índice de refração do outro meio, com a profundidade do objeto e a profundidade da imagem. Então, eu te convido a irmos ao próximo quadro para que a gente possa falar um pouco sobre a equação do dióptro plano. Vamos lá. Bom, equação do dióptro plano, eu vou mostrar para você, nós vamos deduzir juntos essa equação, tá? Então, tal como a gente estava conversando anteriormente, eu tenho aqui um objeto que, vamos colocar que esse objeto seja um objeto luminoso, para facilitar, tá legal? Já que ele é um objeto luminoso, ele está emitindo luz ali. Então, o que eu fiz a princípio foi representar dois raios luminosos apenas, para simplificar, tá? Bom, o primeiro raio luminoso foi esse aqui, ó. Esse que incidiu perpendicularmente aqui à superfície de propagação. Então, quando um raio luminoso incide perpendicularmente na superfície de separação de dois meios, o que ocorre? Esse raio luminoso ele não sofre desvio, tá certo? E por isso que eu coloquei aqui esses ângulos de 90 graus ali pra gente poder, para ficar bem claro pra gente, tá bom? E aí o que ocorre? Bom, não sofreu desvio. Já esse daqui, ó, esse outro raio luminoso, tá certo? Que eu tô indicando pra você, ok? Ele incidiu na superfície de separação de dois meios nesse ponto A. Então, tracei aqui essa reta normal, que nós já sabemos. A reta normal, ela é perpendicular à superfície. Nesse caso, a superfície de separação de dois meios. Bom, e aí, o que se sabe é, como o índice de refração de B é maior do que o de A, ou seja, a luz emerge do meio com maior índice de refração para o de menor índice de refração, esse raio luminoso ele tende a se afastar da reta normal, tá certo? Bom, e aí, daí nós temos então algumas observações aqui a fazer, tá certo? Bom, observe então que o ângulo de incidência é aquele ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal. Então, esse ângulo de incidência, bom, a reta normal, ela é paralela, a reta normal é paralela aqui, ó, a esse raio que eu fiz incidir, eu representei perpendicularmente à superfície, ou seja, este ângulo de incidência é igual a este ângulo aqui, ó. Esse ângulo nesse vértice aqui do triângulo OAB. Tudo bem? Bom, assim como sabemos que, né, ocorreu a refração, esse aqui é o ângulo de refração formado entre o raio refratado, ou seja, o raio que se propaga no outro meio, e a reta normal, tá ok? E observando, tá certo que essa reta N, a reta normal, e o raio perpendicular à superfície aqui, separação de dois meios, né, são paralelos, observamos, né, que duas retas paralelas cortadas por uma transversal, este ângulo R é igual ao ângulo que formado exatamente aqui no vértice I do triângulo BIA. Tudo bem? Dessa forma, eu faço também, mostro para você que x é a distância do ponto de incidência do raio incidente ao ponto A, que é exatamente a reta normal. Tá ok? Então, O é o objeto que mandou, né, emitiu os raios luminosos, e I é exatamente o ponto onde eu, observador, que estou com o meu olho aqui, vejo a imagem desse objeto. Ok? Bom, mostrado aqui para vocês todas as letras, né, que estão representando aqui os nossos pontos. Só lembrando, a imagem está a uma certa profundidade H' em relação à superfície de separação, e H é a profundidade do objeto, tá ok? Eu
lembra você que numa situação como essa, a lei de Snell é a lei que rege, né, que demonstra, né, com muita precisão o que está acontecendo aqui. A relação entre os ângulos e os seus senos, índice de refração, tá bom? Bom, a gente vai tomar o seguinte, olha só, nós vamos tomar aqui, o seno do ângulo de incidência é aproximadamente a tangente do ângulo de incidência, tá certo? Isso ocorre quando os ângulos são pequenos, ok? Bom, então, utilizando aqui seno de I é aproximadamente a tangente de I, então a tangente do ângulo de incidência, lembro você, tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olhando aqui para o I, bom, o ângulo I, cateto oposto é o X, cateto adjacente é a distância BO, que é exatamente H. Então eu já coloco para você que a tangente de I é X sobre H, ok? Bom, agora o seno de R, que está aqui exatamente nesse triângulo BIA. Bom, seno de R, aproximadamente a tangente de R. Dessa forma, lembrando que, novamente, né, a tangente de um determinado ângulo, a gente faz o cálculo dela fazendo o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto ao ângulo R é exatamente o X. O adjacente é exatamente esse tamanho, que é exatamente H'. E aí, o que a gente vai fazer agora é, bom, juntar tudo. Substituir na equação, na lei de Snell. Ok? Então, repare o seguinte. Bom, NB, seno I, que é exatamente o índice de refração do meio, onde ocorre a incidência. Então, NB, seno I. Bom, lembrando que seno I é a tangente de I, né, aproximadamente. Ok? NA, que é o meio onde ocorre a refração, vezes o seno de R. Bom, lembrando que seno de R é aproximadamente a tangente de R, então a gente faz essa aproximação aqui. Tá certo? Dessa forma, faço a substituição, tangente de I é X sobre H, tangente de R é X sobre H'. Bom, X aqui, X ali, a gente pode cancelar, e aí a gente relaciona, chega à equação do dióptro plano, que é NB sobre H, que é igual a NA sobre H', tá certo? Então, só lembrando que NB é o índice do meio de refração emergente, do meio emergente. NA é o índice de refração do meio onde a luz ela se propagou após, né, emergir ali do meio B. H é a distância, tá certo? Ou melhor, a profundidade do objeto em relação à superfície. E H' é exatamente a profundidade da imagem em relação à superfície de separação, tá ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Me despeço de vocês e até a próxima, galera.